Na sociedade contemporânea, um dos maiores problemas enfrentados por qualquer governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é a dependência química. E nas discussões que surgem a respeito desse assunto, sempre ganha espaço a questão da prevenção. E é para falar de prevenção à dependência química que nós convidamos a psicóloga doutora Adriana Meiado. Ela é doutora em educação escolar e pós-doutoranda em saúde coletiva. É isso, doutora? É isso mesmo. Obrigada por ter vindo ao Câmara Entrevista. Eu é que agradeço. Nós falamos muito em prevenção às drogas, né? E, na verdade, assim, a gente sabe, tem muita informação a respeito do perigo das drogas, tem muita informação a respeito de algumas causas que levam as pessoas às drogas. E por que a gente não consegue ganhar essa briga? O que acontece? Então, a questão das drogas é bastante complexa, né? A gente acredita, a gente que estuda, né? Eu estudo aí por volta de 15 anos essa questão, trabalho com essa questão diariamente. Uma das coisas que nós acreditamos é que a prevenção seja uma das únicas saídas para a mudança desse quadro da dependência química que assola o país e o mundo como um todo. Não é uma questão só de Brasil, muito menos do estado de São Paulo ou só da nossa região. Então, a prevenção é algo fundamental. A questão é que nós não temos muito uma tradição de prevenir as coisas na nossa vida. As coisas vão acontecendo, os problemas vão acontecendo e a gente vai correndo atrás para sanar. Com as drogas não dá para ser assim. A prevenção é extremamente importante, ela tem que ser trabalhada o mais cedo possível na vida do ser humano. Então, aí a importância de instituições como a família, a escola, a comunidade. Então, a gente precisa olhar para a prevenção como uma possibilidade, uma das poucas, da gente conseguir frear, né, esse mal que está assolando a sociedade. Nas campanhas publicitárias, a gente vê sempre essa questão da prevenção às drogas tratada de forma assim, às vezes até feito para chocar, algumas imagens fortes, né? E eu queria saber o seguinte, a senhora que conhece o assunto, que já trabalha aí há 16 anos com essa questão, onde é que eu não diria que erra, mas onde é que essas campanhas, elas estão equivocadas? É desse jeito que a gente tem que trabalhar? É assim que a gente deve mostrar para o público essa questão? O que a senhora acha por que a senhora acha que apesar de tanta campanha não dá certo? O que a gente faz de errado ali? Eu penso que, assim, por um bom período de tempo, a sociedade lidou, né, com a questão da doença, da droga, só enxergando o usuário como um culpado, né, daquela situação. Aos poucos as pessoas foram percebendo que não é isso, né, que existem outros atores que atuam nesse conjunto. A prevenção, quando ela começou a ser trabalhada, né, no nível mundial, e vou falar especificamente no Brasil, ela veio junto com essa questão do amedrontamento, né, do tentar coibir por assustar, por colocar imagens catastróficas, falar de uma maneira, né, que levasse as pessoas, e principalmente aos jovens, porque existe uma faixa de vulnerabilidade maior aí na adolescência, isso é real, de assustá-los, de dizer que não era bom. E esse é um grande engano, porque quando o jovem ou a pessoa experimenta as drogas, ela constata que ela não é ruim. O efeito dela não é ruim, a consequência sim, o desencadeamento dela sim. Então, muitas vezes a pessoa ouve, vê, né, esse tipo de mídia, de propaganda, e fala, mas não é tão ruim assim, já experimentei, é muito melhor, eles falam isso para assustar. Então, perde-se um pouco essa credibilidade. O que nós precisamos focar é a informação. Eu digo que uma pessoa bem orientada para a prevenção, ela tem a informação e o apoio. Porque a informação sozinha faz muito pouco. O apoio sem informação, ele fica, né, também frágil. Quando você dá informação e a pessoa recebe o apoio, a prevenção acontece de uma maneira muito mais eficaz. Na sua opinião, então, como é que essas campanhas poderiam ser formatadas de forma a conseguir um melhor resultado, um resultado positivo? Eu penso que, assim,
nós não podemos mais pensar em uma ação única e isolada. Não é só a divulgação, a propaganda. Ela tem que trabalhar em conjunto com a escola, com a família, com a comunidade, com as questões religiosas. Elas têm que ter uma rede. Então, uma vai apoiando, né, a ação da outra. Então, você leva a informação, leva o apoio junto e as possibilidades. Aí, então, eu percebo que a prevenção, né, fica muito mais fácil dela se estabelecer como uma prática, né, diária na nossa vida em qualquer um dos âmbitos. Então, eu penso que é uma junção mesmo dos vários segmentos, trabalhando prevenção de uma maneira informativa e dando apoio à população. Todo usuário de droga é um dependente químico? Então, nem todo usuário que experimenta, ele é um dependente químico. Por quê? Porque existe uma classificação que nós utilizamos, né, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, onde há critérios, né, estabelecidos para se diagnosticar como um dependente. Nós temos o DSM-4, né, que é um manual de diagnóstico muito mais usado, né, internacionalmente, e o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, que nós utilizamos mais, né, correntemente no Brasil. E lá estabelece vários pontos, onde 3 daqueles critérios, dentre o que eles elencam, que a gente então vai determinar, né, vai diagnosticar como dependente. Porque existem várias formas de uso. Tem o uso ocasional, o uso recreacional, o uso abusivo, o uso pesado. Então, existem várias maneiras do sujeito usar. Nem todo mundo que bebe é alcoólatra. Exatamente. Mas será que isso também não funciona até como um incentivo para que as pessoas pensem, poxa vida, eu posso usar ocasionalmente, eu tenho o domínio, eu vou usar quando quiser e como quiser. Isso não é uma armadilha, né? É uma grande armadilha, sim, Vera, você tem toda a razão. Porque, veja, existem alguns fatores que deixam o sujeito mais aberto, né, para desenvolver a doença da dependência. Então, ele fica muito mais vulnerável. Então, se ele tem, né, na família pessoas que já desenvolveram a doença, então ele tem uma predisposição maior. Dependendo dos hábitos que ele tem da vida cotidiana dele, isso pode agravar. Né? Se ele tem dificuldade de lidar com algumas questões que são pessoais e ele utiliza o álcool ou as outras drogas como automedicação para aliviar aquele sofrimento, então é um agravante maior para isso. Então são armadilhas, você não tem como dizer, olha, você pode beber tranquilamente que você não vai desenvolver, olha, você já não pode. Nós não temos como dizer isso. Existem alguns indicadores que apontam para essa questão do risco. Olha, você tem um risco maior de desenvolver a dependência porque tem essas questões que te deixam vulnerável. E a prevenção também tem que trabalhar isso, né? Alertar a população para pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Né? E não esconder o fato de que nem todo usuário é dependente. Isso. Então, o que determina a dependência ou não, em grande parte, é a estrutura psicológica que essa pessoa tem? Ela também é um dos fatores. Né? Então, a gente não descarta essa questão dos fatores emocionais, psicológicos como um fator importante para isso, mas a questão biológica também é extremamente importante. E hoje, Vera, a gente não pode dizer, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família que tenha nenhum tipo de dependência. É muito complicado, é muito difícil, porque pode ser que não tenha dependência ao crack, à cocaína, né? Mas ela pode ter dependência ao álcool, ao cigarro, ao psicotrópico, que a medicação, os remédios psicotrópicos também causam, em alguns casos, né, no uso sem uma supervisão, a dependência. Então, a dependência é algo que atinge hoje uma parcela muito grande da população, né? E dependendo de como se lida com isso, o sujeito fica muito mais vulnerável para o uso de outras drogas. E por mais que a gente diga que nós estamos vivenciando um momento muito crítico com a questão do crack, da cocaína, nós temos um grande mal na sociedade que assola a população de uma maneira avassaladora, que é a questão do álcool, né? Uma droga lícita que é vendida aí, né, livremente, que os jovens têm um acesso muito fácil, que é cultuada e que trabalhar a prevenção desse tipo de droga é extremamente complexo. Quais são os fatores biológicos que predispõem ou que podem predispor um indivíduo
a se transformar, a se tornar um dependente químico? Então, geneticamente, né? Se você tem alguma pessoa da tua família, pais, irmãos, tios ou avós, que tenham, né, histórico já de ter desenvolvido a doença, de beber em excesso, de uso de droga, então provavelmente presume-se que você possa ter dado um desses componentes. Ou não, presume-se, é aquilo que eu digo, né? É uma predisposição que você pode vir a ter. Então, existem exames, né, de cariótipo, de genética, que dá para você verificar isso, mas a gente não são exames corriqueiros que a gente faz para verificar. Então, pelo histórico mesmo, pela questão clínica e pelo histórico, você já levanta as possibilidades, né, e vai alertando a pessoa, olha, você tem essa predisposição. Por isso a informação é tão importante. Né? Então, você não vai arriscar se você sabe que corre o risco de ter. Então você percebe, por exemplo, que tem alguns jovens que saem para beber, enquanto alguns bebem 2, 3 latinhas de cerveja e já ficam bastante perturbados, entorpecidos, tem alguns jovens que tomam 5, 6 e que tá bom, que tá ótimo. Ele tem uma resistência maior àquilo, aquilo não derruba facilmente. Então isso também é um alerta. Por quê? Porque esse é um critério de que ele tem uma possibilidade maior de abusar, de beber mais que os outros para ele obter o mesmo resultado. E aí outros que estão juntos, não, eu quero ver se bebo para ficar igual, ou então para ser mais resistente do que ele, e aí vai envolvendo o grupo todo. Quantas vezes eu já não me deparei com propaganda de festas, do tipo assim, se não aguenta, bebe leite. Então instiga, principalmente no jovem, aquela questão de que, olha, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu bebo bastante e não caio. Né? Então isso vai aumentando o que a gente chama de tolerância, que é um dos indicadores da dependência, ele vai tendo uma tolerância maior à substância. Eu ouvi recentemente no rádio que algumas músicas, principalmente essas músicas desse ritmo, não só esse, mas eu vou dizer esse porque foi o que foi citado no rádio, mas esse sertanejo universitário fala muito em bebida e que isso até incentiva o jovem a beber. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu só citei sertanejo universitário porque era o que o rádio tinha citado, não que outros ritmos também não falem. Olha, o que eu penso é o seguinte, nós temos na nossa sociedade uma cultura muito enraizada da questão, né, do uso do álcool. Então ele se reflete nas mais diferentes formas de expressão artísticas. Né? Então a música é uma delas, independente, né, da classificação, da categoria. Se você buscar, por exemplo, música baiana, também vai falar muito a respeito disso. É que na nossa região, né, no nosso contexto, isso é o que se destaca, né, o sertanejo universitário. E vai falar de bebida e as pessoas vão se identificando, e isso é que vai fazendo, né, as pessoas, de uma certa forma, incutindo essa questão de beber abusivamente como uma coisa cotidiana, corriqueira né, natural. E não é natural, o álcool não é natural ao nosso organismo. Então eu penso que é uma questão mesmo cultural e regional, especificamente dessa área. E acaba, né, como eu disse, prejudicando muito a nossa maneira de conceber a questão do uso do álcool. Câmara Cultura vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando com a doutora Adriana Meiado. Até já. O Câmara Entrevista está de volta. Nós estamos conversando com a psicóloga doutora Adriana Meiado e estamos falando a respeito da prevenção à dependência química. Sempre que nós ouvimos falar que determinada pessoa se transformou em dependente químico, se tornou dependente químico, a gente costuma dizer que por trás disso tem uma família desestruturada, né? Normalmente são as pessoas que não têm, que têm um poder econômico muito baixo, são pessoas muito pobres. E tem alguma relação? Ser dependente químico está relacionado com a estruturação familiar?
Vera, a gente pode começar dizendo que assim, a família é fundamental, extremamente importante, é o primeiro grupo social que nós somos incluídos assim que nós nascemos, então ela é de uma extrema importância para a questão da nossa educação, dos valores, das normas, do convívio social, é fundamental. Agora, essa nomenclatura, família desestruturada, família problemática, a gente não utiliza e não é mais assim que a gente enxerga isso, que por muito tempo foi uma questão muito, né, muito veiculada. Nós dizemos que a família precisa ser funcional, uma família que funcione. Como que é uma família que funciona? Uma família que funciona é uma família que ela é sadia nas suas relações. Independente de que membros estejam incluídos ali, se é a avó, a mãe, o filho, o sobrinho, né? Então, é importante ela funcionar. Qual que é o alicerce para uma família sadia? Como é que a gente constrói uma família sadia? Isso. A base que a gente coloca como fundamental ali é o diálogo, o amor, o respeito, a cumplicidade entre seus membros, né? A confiança. Então, todas são características fundamentais para que essa família funcione. O diálogo, como eu disse, é extremamente importante, porque esses membros, eles vão trocar entre si, eles vão partilhar as suas vivências e eles vão, aos poucos, construindo uma maneira, uma forma de se relacionar e de viver em sociedade coerente com aquilo que eles acreditam, né? Então, a família é muito importante para essa segurança do sair desse primeiro grupo para entrar no segundo grupo, que é a sociedade como um todo. Então, quando a gente costuma ver a questão dos 15 anos, né, baile do debutante, o que ele representava? Então, a pessoa nascia numa família, então o primeiro nascimento é o nascimento para a família, que é o primeiro grupo social. Aí vai crescendo num segundo momento e ele vai nascer para a sociedade. A apresentação da menina com 15 anos para a sociedade era esse segundo nascimento. Então agora eu já construí minhas bases, meus valores e agora eu estou pronta para encarar o mundo social, né, de uma maneira mais independente, com uma identidade e tudo. Então, quando você constrói numa família, né, que eu estou descrevendo como funcional essas relações, eu tenho uma base muito maior, uma segurança muito maior para caminhar socialmente. Então, a prevenção tem que passar por toda essa etapa de construção. Ela faz parte da construção do indivíduo. A família moderna tem pouco tempo, todas as famílias, né, hoje, de convivência. Uhum. Então, como é que eu ouço com muita frequência as pessoas dizerem que o que importa não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. Eu penso que a quantidade também importa, se bem que a gente não tem muito. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É um tema bastante estreito, complicado, né, Vera? Não é uma coisa simples falar sobre isso. Mas nós vivemos realmente um momento onde a mulher teve a sua emancipação social, ela saiu para o mercado de trabalho, então toda aquela função que ela tinha de ficar como cuidadora, provedora na casa, ela saiu e foi buscar outros papéis. Mas ela não se despojou desses papéis de mãe, de mulher, né, de dona de casa em muitos desses momentos. Então ela precisa conciliar. E o pai tem que ser esse apoiador, ou, né, o companheiro, ou as outras pessoas que fazem parte desse núcleo familiar aí, como eu disse. Agora, tem uma outra figura muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que passou a ter uma função diferenciada nessa sociedade moderna, que são os avós. Né? Muitas vezes os avós que tinham aquela função que a gente vivia brincando, que era de estragar tudo que os pais ensinavam, eles estão vivendo um momento de auxiliar na construção e na educação. Eles estão na linha de frente. Sim. E aí a gente tem um conflito muito grande. Por quê? Porque são gerações diferentes. Né? Então nós estamos vivendo o que a gente chama de baby boomers, que são os avós, né? Que são uma geração diferenciada, aí a gente tem a geração X, que tem um outro perfil, um outro olhar, uma outra postura para a vida, para as coisas. Aí a gente tem essa moçadinha que a gente tem classificado aí nos estudos como geração Y, que é mais conectada, ligada, tem uma versatilidade maior para resolver as coisas. Você imagina esse encontro de gerações e fazer esse diálogo dentro da família, ser um diálogo funcional para que as pessoas entendam e tenham, né, aprendizagens significativas para a vida em sociedade. Não é uma coisa simples, mas o diálogo é a base para essa família conseguir se entender no seio familiar mesmo.
quais são os sinais que evidenciam que nós estamos perdendo os nossos filhos para as drogas? A que tipo de sinais a família, os pais, parentes, amigos? Eu acho que é principalmente a família, a gente está falando da família. Que tipo de sinal que mostra que aquela criança ou aquele adolescente pode estar indo para as drogas? Isso. Então, isso é uma questão muito importante quando a gente fala de prevenção. Por quê? Porque esse distanciamento, né, dessa dinâmica familiar já é um dos indicativos. A gente costuma dizer que existem fatores de risco, né, que todos nós estamos sujeitos o tempo todo. Cada pessoa, ela tem alguns fatores de risco que são mais pontuais, né, na sua vivência. Então, por exemplo, dependendo do grupo de amigos que são mais vulneráveis, por exemplo, que não, né, ficam ociosos ou que têm hábitos de beber abusivamente, amigos ou pessoas que estão à volta e que têm hábitos de furtar, Então, esse tipo de coisa vai deixando a pessoa mais vulnerável à convivência. Então, o distanciamento dele, daquele convívio familiar, das relações próximas com os pais. Então, ele vai buscando um grupo de amigos que não tem mais aquela identidade que ele... né, foi aprendendo ali no decorrer da família. Ele vai percebendo que os valores, os pais, os responsáveis vão percebendo que os valores que eles, né, agregavam ali dentro de casa começam a se diferenciar. Então, eles vão se distanciando, eles vão buscando outras coisas que, né, diferem do que o núcleo familiar considera como valoroso. De repente, mudança de humor, irritabilidade, isolamento. Mas é tão difícil porque quando eles são adolescentes, eles têm mudança de humor, eles tendem ao isolamento, à irritabilidade. Fica difícil. Mas olha só, não é uma coisa só. Não é ele só, olha, tá com um humor diferente hoje. Então isso vem somado com a atitude de se isolar, por exemplo, no quarto, ou entrar em casa só para se alimentar, dormir e sair. Então, ele vai se distanciando da casa, ele vai se distanciando das relações, ele vai se distanciando do estudo. Ele perde o interesse de fazer coisas que ele tinha prazer antes. Ele vai dizendo coisas, né, expressando os sentimentos de uma maneira, né, que a gente diz não assertiva, de uma maneira, de repente, mal educada, que você não era aquele o hábito comum. Então, você vai percebendo o distanciamento. Fica se transforma no estranho. Isso. Ele vai se distanciando mesmo. E aí, junto a isso, agregando a esses grupos que não tinham, né, aquelas características que ele tinha antes. E aí, o que é que a gente faz? Encaminha para um psicólogo? Qual que é a primeira atitude que os pais devem tomar quando percebem todos esses sinais e que podem estar ali evidenciando que esse adolescente está indo para um caminho equivocado? Então, quando a gente começa a perceber que o jovem ele está se distanciando daquilo que foi ensinado, que era uma prática comum, começa a acender a luz de alerta. Então, isso que eu digo muito para os pais. Observem os sinais. Está mudando muito o comportamento, mudando os hábitos, perdendo o prazer daquelas coisas que ele tinha antes, deixando o estudo de lado, deixando, né, aqueles hábitos familiares de convivência de lado. É hora de buscar ajuda profissional. Então, nós temos algumas políticas públicas estabelecidas que abrem um espaço para isso, né? Espaços de saúde mental, seja ele ou ambulatório de saúde mental, ou um centro de atenção psicossocial, né? Profissionais da área que têm o conhecimento, né, e a prática no trato com isso. Então, as famílias precisam buscar ajuda sim. Porque sempre vem aquela ideia, Vera, sozinha eu vou dar conta, ninguém precisa ficar sabendo, olha, isso é vergonhoso, isso acontece na família dos outros. Não é assim, né? Buscar ajuda é extremamente importante quando você começa a perceber que os sinais estão aparecendo. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Qual que é o papel da escola dentro dessa questão, dessa problemática e da prevenção à dependência química? A escola é outro pilar importante, como eu disse no início. Gente, como se cobra da escola, não?
A escola teria que ser muito, principalmente escola pública, muito mais valorizada. Cobra-se muito da escola. A escola tem um papel muito importante. Então, porque ela junto com a família, né, ela vai ajudar a construir esses parâmetros, esses valores. E não é uma tarefa fácil, né? Na minha tese de doutorado, eu pesquisei o programa Prevenção Também Se Ensina, que existe, né, aí há mais de 15 anos no estado de São Paulo. As escolas estaduais todas têm esse material, um material brilhante. Ele trabalha a questão da prevenção, né, da questão da gravidez precoce, de AIDS, inclusive de drogas. Eu pesquisei especificamente o eixo drogas. É um material riquíssimo, é um trabalho fantástico que existe, mas nós ainda percebemos, e foi o que eu constatei na tese, é que ele ainda não atingiu o seu potencial máximo dentro das escolas por N fatores, porque os professores não dão conta, não tem tempo para tudo, não são todos os professores que se envolvem, precisa de um incentivo muito grande para conseguir trabalhar com tudo que se é cobrado dos professores dentro das escolas. Muitos professores dizem não ter domínio suficiente para lidar com a questão, outros não conseguem lidar porque não têm afinidade com a questão da temática, porque isso também é importante, né? Conhecer, ter o domínio, ter afinidade. Outros têm medo, Vera, de lidar dessa questão das drogas, porque tem algumas escolas que são em bairros bastante críticos, que tratar da questão drogas, né, trabalhar a prevenção de drogas... Pode significar um risco. Exatamente. Um risco à sua integridade, inclusive. É muito difícil, é muito difícil. Em muitos lugares essa discussão não é bem-vinda. Uhum. Nas escolas, eu tenho só um minuto, mas ainda vou fazer uma pergunta, acho que dá tempo, é rapidinho. Qual a idade para começar a tratar a questão da dependência química nas escolas? A questão da prevenção, a dependência química? Isso, a questão da prevenção. Entrou na escola, pode começar a falar sobre prevenção. Respeitando as estruturas que eles tenham, sim, vai falando você vai falar de acordo saúde, com o que ele possa assimilar. Uhum. Porque, veja, trabalhar a prevenção é trabalhar o se amar, o se gostar, a autoestima, a qualidade de vida, a saúde. Quando você consegue estabelecer isso como um padrão, né, de vida, de comportamento, a prevenção ou uso de drogas é uma questão natural. Se eu me amo, se eu me gosto, se eu quero saúde para mim, por que eu vou usar algo que me faz mal? Obrigada por ter vindo, viu? O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Eu vou deixar o seu telefone, Adriana, e o seu e-mail também, porque tem um monte de coisa que acho que as pessoas têm dúvida e gostariam de saber, né? Então fica aí, se as pessoas quiserem fazer algum contato, podem falar com a professora, doutora, psicóloga Adriana Meiado, ela que é doutora em educação escolar e está fazendo pós-doutorado em saúde coletiva, é isso, né, doutora? Uma apaixonada pelo tema. Uma apaixonada pelo tema, como nós pudemos observar. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, a gente se vê num próximo. Até lá.